Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Deixa eu falar uma parte para vocês. Vocês conhecem o dom de discernimento? Para falar a verdade, hoje eu não iria nem gravar esse vídeo, mas Deus me cobrou tanto. Depois que eu passei algo hoje, fora de casa, né? Fui na rua e passei algo. Mas o dom do discernimento, você precisa ter muita cautela. E você é vigiada pelos espíritos e afrontada 24 horas. Eu vou contar 3 episódios que aconteceu. O último foi hoje. E por conta disso, Deus me cobrou tanto para mim vir gravar para vocês aqui. O primeiro, o que aconteceu comigo, porque quando Deus quer, Ele nos revela, Ele nos mostra, né? E é uma coisa muito difícil. Você tem que pedir muita, como é que se diz? Muito discernimento de Deus mesmo, para ver se é Deus mesmo. Porque o inimigo também, vocês sabem, né? Como o inimigo, ele gosta de se intrometer em tudo que Deus faz, mas sempre Deus mostra. Então, eu estava um dia na casa da minha mãe e eu estava na porta. De repente eu vi uma vizinha dela, né? E eu vi, gente, vou lhe contar que eu vi aquele espírito. Era assim, eu tava vendo, eu sabia que era moça, só que não era. O rosto não era o dela. Eu já era nova de caminho, né? Hoje eu tenho 19 anos de batizada. E nesse tempo eu devia ter o quê? Uns 3, 4 anos, não sei, mas por aí. E eu vi o rosto e eu ficava assim, gente, é como se tivesse outra coisa, é uma capa, né? Porque o inimigo, ele usa capa. E aí eu ficava olhando, eu digo, gente, isso não tá certo. Também não falei pra ninguém, fiquei quietinha, não falei pra ninguém. Eu digo, meu Deus, mas que coisa feia. E era uma coisa feia que não dá pra mim falar em palavras, né? Pra me descrever em palavras, não dá. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não sei o que é isso. Tudo bem. Um mês depois, ela era casada, deixou o marido com 3 filhos pequenos e nunca mais voltou. Ele já casou com outra, ela tá seguindo a vida dela e nunca mais voltou. E aquele espírito era de prostituição. Espírito de prostituição. Deixou o esposo com uns 3 filhos e foi embora. É muito horrível, né? E isso acontece. E a gente precisa ter o dom de discernimento. Porque uma vez eu fui na igreja e Deus falou, vou te dar um dom de ver os espíritos que estão nas pessoas na rua. Gente do céu, quando ele falou isso, meu Deus. Porque tem pessoas que Deus me revela assim, como a pessoa tivesse despida. Quando a pessoa tivesse despida. E aí Deus vai me falando, né? Mas você paga um preço, né? Preço muito alto. Mas tudo com Deus é gratificante. A outra experiência que eu tive com isso foi, eu estava na igreja, isso foi dentro da igreja, porque se você acha que o inimigo não entra dentro da igreja, entra. Se der espaço, se abrir a porta para o inimigo, ele entra dentro da igreja. Entra. O inimigo entra dentro da igreja. Se der espaço, ele faz o maior auê dentro da igreja. Se a igreja não tiver em total limpeza, se a pessoa que está pregando, se ela tiver portas abertas, faz estrago, terrível. E aí, não tá com muito tempo, gente, não tá. Essa não tá com muito tempo, deve ter o quê? Uns 4 anos, por aí, que ocorreu isso. De repente, o pregador, ele começou a pregar em cima do púlpito. Quando eu vi, gente, assim, tipo assim, eu vi a pessoa se
transformando. É uma coisa assim que não dá para descrever. Eu vi a pessoa se descrever. Gente, em cima do púlpito. Em cima do púlpito. Vocês acreditam? Vocês acreditam? Em cima do púlpito. E eu fiquei, Senhor, tem misericórdia. A princípio, eu fico me questionando, será que só eu tô vendo? Ninguém tá vendo mais isso? E a pessoa se desfigurou. Menina, a pessoa fez um gesto, uma coisa assim, que eu digo, não, isso aí não tem Deus, não. Isso aí não tem Deus, isso aí não vem de Deus. E é porque essa pessoa, ela já foi muito usada, muito usada. É daqueles irmãos que ele fala assim, se uma revelação Deus mandar assim com 3 dias, muito usada. Mas quando a pessoa deixa uma janela, uma porta aberta, Deus revela. Porque nada foi oculto para Deus, nada. Quando ela começa a se sujar, Deus revela. Porque Deus não habita em coisa suja. Deus, ele quebra um vaso para remodelar, fazer um vaso novo. Mas habitar em coisa suja, não. Deus não faz isso. E aí, gente, eu vi, né? Tudo bem, passei quietinha, não falei pra ninguém, só me questionava, será que só eu, Senhor, que vi isso, ninguém mais viu? Tudo bem, o que ocorreu? Essa pessoa, ela saiu do ministério, não tá mais no ministério, largou agora a esposa e foi seguir a vida, né? Foi seguir a vida do jeito que ele acha que tá certo. Não tô aqui julgando ninguém, só tô dizendo o que ocorreu. E hoje, e é por conta do episódio de hoje, que eu vim aqui, porque não era nem minha intenção gravar hoje, eu fui em um determinado lugar e eu fui pedir uma informação. Gente, eu só fui pedir uma informação, nada mais do que isso. Quando eu olhei para aquela mulher, eu achei assim uma coisa diferente. Depois, ela não estava no caixa, o rapaz foi no caixa arrumar algo para ela e ela foi para outro caixa e o rapaz disse que eu poderia ter ido, que eu poderia ir lá, só que tinha um rapaz já lá nesse caixa conversando com ela. E quem estava atendendo não era nem ela. E eu fui só pedir uma informação. Gente, quando eu pedi a informação, essa mulher parecia que ela queria me rasgar. Parecia que ela queria me rasgar. Assim, eu não consigo descrever. Parecia que aquela mulher queria me rasgar. E aí eu comecei a ver que não era a mulher mesmo em si. Era algo que estava por trás dela. Quando você for em algum lugar, você ore antes. E você peça para Deus o discernimento. E você peça para Deus muita comunhão. Porque ali eu tive que ficar em muita comunhão. Porque quando eu vi, parecia que o inimigo estava rangendo o dente. Ele estava rangendo o dente, o inimigo. Aquela mulher falou de uma grosseria que só Deus, rangendo o dente. Porque o inimigo tem raiva de quem serve a Deus. O inimigo sabe tudo que eu já passei, tudo que você já passou. O inimigo sabe o quanto você ama a Deus. E às vezes ele usa a pessoa pra... Aquela mulher ali, menina, ela ficou assim numa situação que eu fiquei assim, pasma. E eu acho que todos que estavam lá ficaram do mesmo jeito, pasmo. O que realmente aconteceu. Quando eu saí, ela já não estava. Chamaram ela lá pra dentro, eu não sei. Eu sei que eu vi, parece que o inimigo estava rangendo o dente. A vontade, parece que ela estava de subir em cima de mim e me enforcar, me matar, sei lá. E eu consegui ver esse espírito. Meu Deus. Como as coisas estão assim, só Deus mesmo. Porque é difícil. Hoje é difícil você viver num mundo onde o inimigo, ele tem portas abertas, né? Ele tem portas abertas. Aquela mulher, eu não sei qual é a religião dela, eu não sei. A gente pode dizer que ela está passando por problema, tudo bem. Todos nós temos problema. Acontece que quando Deus faz a gente ver o Espírito é diferente.
E Deus me fez ver o Espírito. E eu fiquei numa calma, numa comunhão. E o rapaz, que era realmente o rapaz que ia me atender, meu Deus, ele estava numa calma, numa comunhão, que eu agradeço a Deus, por Deus me dar esse discernimento. Sou falha, sou errante, sou muito falha, tenho muitas imperfeições, mas busco sempre servir a Deus de puro e sincero coração. E hoje, quando Ele me mostrou que eu tenho mais que orar, que a pessoa tem mais que ver o que vem de Deus e o que não vem. Quando acontece coisas assim, muitas pessoas, se a pessoa está com um espírito ruim e a outra pessoa for seguir o mesmo espírito, o que acontece? É por isso que tem muita briga, é por isso que tem muita morte, é por isso que tem tiro, é por isso que há uma... Por quê? Porque o inimigo, ele quer confusão. O inimigo, ele habita na confusão, ele habita no estragar a vida. Não tem aquela parte que diz que o inimigo, ele fica até você fazer alguma coisa. Quando você faz, ele sai, deixa só você. Tem essa parte. Desde pequeno eu ouço falar isso. E é verdade. Porque o inimigo, ele quer só estrago. Ele quer só o estrago. Depois que ele faz o estrago, ele não quer saber quem se machucou, quem se doeu, quem morreu, quem nada. Ele só quer saber o que ele fez. Então hoje eu vim aqui para pedir para vocês, para mim também, para a gente pedir mais o dom de discernir espírito. Que esse dom é um dom excelente, o dom de discernir espírito. Gente, e às vezes não é bom como aquela mulher que deixou o marido e ouviu o espírito assim. Não é bom. E tem coisa muito feia. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Nada fica oculto a Deus. Nada fica oculto. Na presença de Deus, nada fica oculto. Tudo se esclarece, porque Deus é verdade. Deus é a verdade, Deus caminha na verdade. Então peça a Deus o dom de discernimento. E peça para Ele o dom da mansidão. Porque quando você foi um espírito e o espírito queria atacar você, que Deus lhe deu um dom da mansidão. Porque o inimigo, ele pode se levantar quantas vezes ele quiser. Mas ele só se levanta para cair. Só para cair. Deus abençoe a todos. E vou pedir para vocês uma coisa. Como vocês estão gostando do meu trabalho, dá um joinha. Deixe seu joinha. Escreva um comentário. Mande para alguém que precisa ouvir isso. Quem sabe alguém hoje precisa ouvir isso mais do que você. Porque eu tenho certeza que você também precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso mais uma vez. Então, faça isso. Porque Deus está me usando para ajudar alguém aqui. Porque eu creio que Deus me colocou aqui para ajudar alguém. Então, compartilhe. Compartilhe isso. Deus abençoe a todos.